Levíticos 21, 1 ao 24, 23, que é a Parashá Emor. Muito bem. A Parashá ela começa: e o Senhor disse a Moshe: fala aos sacerdotes, filhos de Araão, e diz-lhes: ninguém se contaminará por causa dos mortos entre o seu povo. O Rabi Yossi disse: qual é a relação disso com o verso que o precede imediatamente? E o homem ou a mulher que estiver entre eles, um pitom, um adivinho de pitom ou um adivinho, certamente será morto. Isso é o Levíticos 20, 27. Qual é a correlação que existe entre esses dois mandamentos? É isto o que, tendo ordenado aos israelitas que se santificasse, a Escritura agora ordena aos sacerdotes que se santifiquem especialmente, ou seja, já havia lá um mandamento para que eles não se poluíssem, para que eles não participassem desses adivinhos, para que eles não participassem dessas questões espiritualizadas, mas que de uma certa forma não estão mediante a espiritualidade da Torá. E é muito importante observar agora que os próprios sumos sacerdotes, eles são proibidos de entrar em contato com um cadáver. Como a Torá ela é um livro que tem explicação dentro de uma explicação, então ela tem conceito dentro de conceito, a questão do morto em si, ou seja, seria o defunto anterior da pessoa ter conhecido a Torá. Ou seja, quando ela conhece a Torá, ela tem uma noção de mundo, ela tem um desejo de conquistar tudo, ela tem muita ambição. Então tudo ela é ligado ao dinheiro, ao comércio, como ela vai resolver as questões, etc. E quando ela então encontra o Eterno e diz na Torá: ninguém verá o Senhor e conseguirá ficar vivo. A gente sabe que Hashem não pode se ver, não se enxerga, tudo é metafórico dentro da Torá. E que a pessoa agora que encontrou Hashem, ela não pode ter o ego e o desejo de receber para si mesma. Então essas pessoas, elas não continuam vivas para os seus sonhos, os seus desejos, mas elas ficam estéreis como eram as matriarcas. Não quer dizer que as matriarcas elas não eram estéreis de filhos, elas eram estéreis de desejos de receber para si mesmas. Então esse desejo começa a ser amputado pouco a pouco dentro da pessoa, e a pessoa então vai entendendo o nível de Torá mais profundamente, vai entendendo que ela está aqui no Tikkun, e ela então gasta mais tempo, prioriza mais cada minuto em relação a resolver esse Tikkun. Vale a pena observar que resolver o Tikkun de cada pessoa não tem nada a ver com resolver o Tikkun de outras pessoas. Não que ela não possa ajudar, a questão não é essa, mas que toda a missão dela é interna. Porque se ela muda, todo o seu entorno muda. É lógico que essa mudança ela é gradual, haja vista que a gente está muito envolvido com questões do nosso cotidiano. E muitas vezes nós nos desligamos totalmente do mundo espiritual. Então esse pedir para o Eterno de não ter contato mais com esse defunto, com essas forças, esse desejo de receber para nós mesmos é complexo, porque a todo momento nós somos ensinados a isso. Por isso que é importante estar totalmente imbuído do estudo da Torá, a todo momento os comerciais, os novos inventos, novas fragrâncias, novas TVs, novos celulares e tudo aquilo que pode fazer com que o homem deseje algo e que na verdade não acrescenta muito à vida espiritual. Acrescenta muito talvez ele ter alguma coisa ou ter o conforto daquele objeto, enfim. O que não é proibido desde o momento que seja usado em prol da retificação da alma dele e principalmente ajudar as pessoas a retificarem as suas almas. Isso não quer dizer que eu vá me meter na retificação da alma das pessoas, porque
quem é responsável por cada retificação é o próprio Eterno. Ele diz que, lá no Tanar, né, no livro de Isaías, que naqueles dias ele juntará um a um de todas as pessoas. A gente deve observar que ele não vai mandar profeta nenhum, ele não vai mandar ninguém, e que ele pessoalmente fala: eu juntarei cada um a um de todas as pessoas. Então é ele que vai juntar, não somos nós. Nós não temos o poder para mudar a interioridade de ninguém, e nem devemos nos meter no masal de ninguém. Aqueles que chegam para estudar Kabbalah e têm a vontade por si mesmo de estudar Kabbalah, eles vêm porque o Eterno envia. É o Eterno que traz essas pessoas para fazer essa reforma interna. A nós cabe mantermos o nosso canal, ensinarmos para as pessoas que querem aprender, e também não se deve ensinar para qualquer um. A pessoa tem que desejar, tem que se esforçar, tem que querer, porque senão não tem validade nenhuma aquilo que ela vai aprender. Por isso que a Torá fala: não atire pérolas aos porcos, não atire os ensinamentos do Zohar, Kadosh, para qualquer pessoa que vai receber isso como um estudo qualquer, como de qualquer maneira. Não pode fazer isso, isso é altamente proibido, porque é como se você pegasse uma palavra boa e gastasse com alguém que não quer aquela palavra, não quer aquele entendimento. Muito bom, então a gente continua aqui. Então também ele admoesta aos levitas, lá em Números, no 18, 21, para que todos se tornem santos e puros. Aqui os sacerdotes são chamados de filhos de Araão, para mostrar que são algo mais do que meros filhos de Levi, sendo Araão o ponto de partida do sacerdócio, porque Deus o escolheu para fazer parte do mundo, merecendo sua conduta. Dessa forma, a distinção por todos os seus dias. Ele procurou promover a paz no mundo, então Deus designou para trazer paz também para as famílias celestiais. A gente vai entender algo aqui, a gente sempre fala desse conceito, mas é importante que nós relembremos esse conceito. Muito bem, a gente sabe que dentro da Torá e dos mistérios de Kabbalah, a gente alcança níveis imensos, e que esses níveis eles são, na verdade, o apontamento para algo muito maior que uma questão religiosa em si. A gente fala dos levitas, né? Quando a gente escreve o nome Leviim, então a gente tem, escrever em português mesmo, então é escrito assim, Leviim, que está no plural. O nome Leviim em hebraico, ele vai ser um Lamed, um Vav, um Yud e um Mem final. Então eu tenho Leviim, e aí eu tenho 70, tenho 80, 86, que é a mesma guimatria da palavra Eloquim. A palavra Eloquim, ou Elohim, como nós conhecemos, como as pessoas falam mais, mas no judaísmo se fala Eloquim, se substitui o Re, né, por um Kuf. Então a gente tem a palavra Eloquim. A palavra Eloquim, ela também tem gematria 86, 1 do Aleph, 30 do Lamed, 5 da letra Re, então 36, mais 10 vai dar 46, mais 40 vai dar 86. Nós temos a palavra Elohim, que é 86, né? E temos também a palavra Leviim, que está escrito acima, Levim, que são os levitas. Muito bem, os levitas, eles estão exatamente do lado esquerdo da árvore sefirótica. Por quê? Eles tinham que contrastar Elohim, então eles estão desse lado aqui da árvore sefirótica. O Cohen não, o Cohen ele está do lado direito, mesmo Araão sendo representado pela Sefirot, né, que é Mercúrio, ele está do lado direito.
Muito bem, quando nós escrevemos a palavra Cohen, a gente tem então a palavra Cohen, que é muito usado, né? Pode ser com K ou pode ser também com C. A palavra Cohen, ela é muito usada, né, para falar dos sacerdotes. A palavra Cohen, ela é escrita da seguinte forma. Ela é escrita com Kaf. O Kaf vale 20. Um Re, né, para fazer a questão do Cohen. E ela tem que ter um Nun. Só que nesse caso, como ele vai ficar no final da palavra, é um Nun final. Então veja, a palavra Cohen. Eu tenho 20 do Kaf. 20 do Kaf. Eu tenho 5 aqui do Re. E eu tenho 50 do Nun final. Então eu tenho a palavra Cohen. Então veja, a palavra Elohim e Leviim tem gematria 86. E a gematria do Cohen já é diferente, já é 75. A gente deve primeiro imaginar e pensar qual a idade que Abraão tinha ao sair de Ur dos Caldeus. Ele tinha 75 anos. Só aí ele alcançou o nível para sair da cidade e só aí ele conseguiu chegar mais perto de Hashem. Então o nível que ele estava era de Cohen, tá vendo? Ou seja, ele era um sumo sacerdote do Eterno. Muito bem. A gente viu lá na nossa questão de entendimento das árvores sefiróticas que cada sefirote, cada uma dessas sefirotes, elas contêm 10 árvores sefiróticas, né? Uma outra árvore sefirótica dentro dela, e existem aqui exatamente o quantitativo de 10 sefirotes dentro de cada sefirá. Então eu tenho aqui dentro, vamos fazer de conta, eu estou em Malhut. Aqui em Malhut vai ter toda uma árvore dessa dentro de Malhut. Então é assim que funciona. Então cada uma delas tem 10. Eu começo a contar então. Em Malhut eu tenho 10 sefirotes, que devem ser configuradas conforme a Torá. Logo, eu tenho 10 sefirotes também em Yesod. Eu tenho mais 10 sefirotes aqui em Mercúrio. Eu tenho mais 10 sefirotes aqui em Vênus. Eu tenho mais 10 sefirotes em Tiferet. Tenho mais 10 sefirotes em Gevurah. Tenho mais 10 sefirotes em Hesed. Tá vendo? Então, eu contei aqui, eu tenho 7 sefirotes. Se eu tenho 10 em cada uma sefirote, então eu tenho 70. Faltou 5. Então eu vou até aqui a metade desse caminho. Observe que eu chego aqui na metade do caminho e é exatamente onde está o Daat, não é? A metade do caminho aqui, ó, é onde eu encontro o Daat, ou seja, eu encontrei a sabedoria, eu encontrei o entendimento da Torá, eu busquei esse entendimento, então eu cheguei aonde? No nível de Cohen. Então quer dizer que um Cohen não tem a ver com uma pessoa que vai fazer um rito religioso, mas alguém que chega a um nível de entendimento e ela agora pode ensinar a pessoa a Torá para que essa pessoa possa entender. Veja, eu cheguei aqui no meio do caminho, eu cheguei exatamente nessa parte aqui que divide, ó, essa minha linha, que vai ser a linha que liga aqui Ror e Mar, e vai estar aqui no meio, né? Esse meiozinho aqui, então eu tenho 5. Quer dizer, 70 vai dar 75. E como eu sei disso? Eu sei disso por causa das análises perfeitas da Torá. Tá vendo? Então agora eu tenho 75, que é o nível de entendimento da Torá, que não tem nada que ver
com alguém que vai fazer todo aquele processo de botar roupa, e etc, etc. E como eu sei disso? O sumo sacerdote ele tem 8 vestimentas. O Cohen Gadol ele tem 8 vestimentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E 8. Então ele tem essas 8 vestimentas. Enquanto Cohen, um levita normal, ele só tem 4 vestimentas. Tá entendendo? Então são níveis de entendimento, são níveis espirituais. Muito bem. A gente então percebe que essa questão de ser um Cohen é assim. E por que a gente sabe disso? Existem mais explicações. Veja, a Torá, ela fala que nós temos um Kri. E esse Kri, ele é descrito como algo que é um vaso. Então o Kri é um vaso. Esse vaso é chamado de ser humano, o que não tem nada a ver com vaso de barro, com isso ou aquilo não. É um vaso que é feito para receber a divindade, né? Então, esse vaso aqui que é feito para receber a divindade, ele tem que ter a mesma configuração dessa árvore sefirótica. Ele não pode ser diferente, ele tem que ser a mesmíssima coisa. Então ele está aqui, ó, dentro da árvore sefirótica. Ele está dentro aqui, ó, do vaso, está aqui, ó. Tem que estar tudo configuradinho de acordo com a Torá. Ah, pode ser diferente? Não, não pode. Tem que ser tudo, tem que ser de acordo com o que está na Torá. Veja, a árvore tem que estar aqui dentro, tem que se estudar a Torá, tem que se saber realmente como organiza todos esses cris. Então, veja, um cri é isso. Só que um cri, ele também é formado de letras hebraicas, que aí nós teremos um acróstico, que é formado exatamente, ele é formado pela letra Kaf, ele é formado pela letra Lamed, e ele também é formado pelo Yud. Então veja, essas letras que formam esse Kri, que na verdade é um pote da divindade, ele vai estar já organizado. Lembra da tribo? Que a tribo de Israel, os meses, eles estavam em volta do acampamento. Muito bem, agora eu devo entender que eu tenho que fazer um acróstico aqui para entender cada uma dessas palavras. A primeira letra, que é o Kuf, Kaf, ele já está sendo demonstrado aqui, ó, que ele está ligado à palavra, vamos mudar a cor dele, ele está ligado à palavra Cohen. Veja aqui, então eu tenho aqui já na própria organização do meu Kri a palavra Cohen. E vale a pena observar que tudo isso está dentro da Kabbalah, né? Então, olha, Cohen, a primeira palavra que eu formei foi Cohen, que são os sumos sacerdotes. A segunda está ligada a Levi. Ó, veja o próprio Lamed mostrado aqui na minha configuração. Então ela está dentro de Levi, essa letra, ó. E ela então tem uma formulação de que tudo isso faz parte desse esquema do eterno. Então eu tenho Cohen no primeiro estado, tenho Levi, e aí agora eu preciso de da última letra, que é o israeli, tá vendo? Da palavra Israel. Então quer dizer que se todas essas letras elas fazem parte dessa composição, então esse israeli, esse Israel, né? Esse ponto sendo mostrado aqui na Torá para mim está mostrando algo muito importante. Veja, então eu tenho a palavra Israel. Só que dentro de Israel também está o Cohen e também está o Leviim. Ou seja, são pessoas especiais. Muito bem. Essas pessoas, os levitas, estão dentro de Israel, e o Cohen que sai dos levitas também está dentro de Israel, tá vendo? Sendo que é o Cohen que vai gerar os levitas, muito bem, que vai cuidar de Israel. O que acontece aqui? Agora que eu entendi isso, eu entendo que isso não são divisões, mas que tudo isso faz parte de um único ser humano. E que todo ser humano tem toda essa composição dentro de si mesmo.
Então isso quer dizer que a Torá não está me falando nada, absolutamente nada de ninguém que é diferente nesses termos, mas está me falando de que existem dentro de cada ser humano, desde o momento que ele comece a fazer a sua elevação, que ele pode e está inserido dentro disso. Veja, cada ser humano, é muito importante a gente perceber isso, que cada ser humano é formado, é um CRI é um corpo que comporta uma alma divina, que tem graus e que deve entender a sua missão, o ponto da sua missão, e que todos esses seres humanos que estão aqui em Malhut são absolutamente partes desse mesmo grupo. Onde nós chegamos ao entendimento? A gente explicou que Levin está do lado direito, esquerdo da árvore sefirótica para contrastar Elohim. Por quê? Elohim e Levin têm pesos iguais. Veja, Elohim e Levin. O que o Levin fazia? Ele fazia abates para que o Elohim fosse aquele abate que era feito. Isso é um nível da Torá, o abate não era feito mesmo, sofresse aquela punição e aquela punição não chegasse até a pessoa. Daqui a gente entendeu essa parte, então esse Levin tem gematria 86. Pulamos para a questão do Cohen, que tem gematria 75. Então nós vimos que 75 é um tipo de gematria. Eu fiz uma ligação com a saída de Abraão dos caldeus. Então se Abraão chegou em Ur dos caldeus, saiu é porque ele chegou no nível de entendimento aqui, tá entendendo? Que não é ser um sumo sacerdote. Quando você lê a Torá, você lê lá que tem um sumo sacerdote, que alguém vai entrar em algum lugar para sacrificar por você, e etc. E não é isso que a Torá está falando. Esse grau interno ele tem que ser alcançado por você. Você está entendendo? Esse grau interno ele é alcançado pela pessoa. Isso quer dizer então que quem é o sumo sacerdote, né, é a própria pessoa no seu grau de entendimento. E não tem nada que ver com uma questão do que é falado lá. Tanto é que lá diz que o sumo sacerdote ele tem que ter 8 vestimentas. Quais são as vestimentas? Malhut, aqui Yesod, Od, Netza, Tiferet, aqui Gevurah, Hesed e finalmente Binah. Então são 8 vestimentas que ele tem que ter. Dessas 8 vestimentas, então eu já estou mudando todo o meu conceito. Depois que a gente descobriu essa questão do Cohen, a gente partiu então para a questão do Cri. O que é um Cri? O Cri é um corpo. Toda hora o Eterno fala, eis que vocês são meus vasos de barro, e etc, e etc. Então a gente chegou a esse conceito. Quando a gente chegou na palavra Cri, que é essa palavra aqui que é dada ao vaso, tá vendo? Ó, então essa palavra Cri, ela é escrita em hebraico dessa forma aqui. Um Kaf, um Lamed e um Yud, tá vendo? Que é um único ser humano. Tá vendo aqui? Um único ser humano. Independente dele ser homem, mulher, ele é um Cri. O que acontece com isso aqui? Aqui nós temos um acróstico. O que é um acróstico? É quando eu pego palavras e eu reduzo essas palavras e depois eu tenho uma sigla, que é a palavra Cri. Então a primeira letra dessa palavra Cri, o que é um Cri? É todo ser humano. Toda pessoa tem um Cri, tem um corpo. Porque dentro desse corpo tem uma alma, e a gente botou uma árvore sefirótica para representar aqui essa configuração do ser humano. Então veja, nessa primeira letra Kaf eu tenho a palavra Cohen. Na segunda palavra eu tenho a palavra Levin. Ou seja, eu tenho Cohen, que é 75, e eu tenho Levin. E na última letra aqui, né, eu tenho Kaf, eu tenho Lamed de Levin, e eu tenho o Yud de Israel. Então veja, tudo isso está dentro de uma única pessoa. Chegamos à conclusão é que isso tudo está dentro de nós. Que não existe nenhum sumo sacerdote, que não existe essas configurações que estão sendo faladas, literalmente que as pessoas querem fazer, que vai ter um sumo sacerdote, que
que alguém vai se sacrificar por alguém, que alguém vai entrar num local em Yom Kippur, que alguém... Não é isso. Isso são graus de alma, graus de entendimento que você tem que chegar através do estudo da Kabbalah. Então agora você está chegando a um novo grau de entendimento. Através do estudo da Kabbalah, você vai chegando a esses níveis de entendimento. Aqui nós temos um entendimento dentro da Kabbalah, através de gematrias. Por que gematrias? Porque toda a Torá ela é gemátrica, toda ela é feita de segredos, e a gente está descobrindo os segredos dos segredos. O que a gente descobriu? Que um Cohen, o Levi, um israelita dentro de mim mesmo. E que esses graus são alcançados com o entendimento profundo da Kabbalah e da Torá. Quando eu descubro tudo isso, então eu me desperto para a minha interioridade, para a verdadeira Torá, e abandono as questões que são religiosas dentro da Torá. Porque eu sei agora que não vai ter Cohen nenhum, eu sei que não vai ter Levi nenhum fazendo um sacrifício por mim, e eu sei que Israeli é outra configuração. Ou seja, a gente já entendeu que na palavra Israel foi isso. O que é a palavra Israel? A palavra Israel, ela é exatamente, Ishael. Quando nós separamos, é mais um segredo dentro da Torá. Então a palavra Ishael, ela é, na verdade, uma palavra que significa direto a Deus, todo aquele que é direto a Deus, tá vendo? O que não tem nada que ver, com a questão configurada, nem de Israel, como as pessoas conhecem, não. É todo aquele Ishael, todo aquele que é direto ao Eterno. Ah, mas a pessoa nasceu na África. Ela nasceu na África. Ué, e se ela for direto a Deus? Ela pode ser uma pessoa configurada para ser direta a Deus. E aí o que acontece? Ela é direto a Deus. Mas Moré, quando a Torá está falando das outras nações, o que eles estão falando? A palavra Goim dentro da Torá, ela não são outras nações. Ela é o desejo de receber para si mesmo. Isso mudou toda a configuração da Torá, tá vendo? Se eu tenho o desejo de receber para mim mesmo, eu sou o quê? Um goim, tá vendo? Esses desejos são o que me atrapalha com o Eterno. Porque como o Eterno, ele é só doação e eu sou só recepção, se você tem esse desejo, se você não é uma pessoa que aprende a amar profundamente, é lógico. Isso não acontece do dia para a noite, tá vendo? Tem que chegar no nível de Cohen. O que o Abraão fazia quando ele saiu dos caldeus? Ele abria sua tenda, preparava as melhores comidas para falar do Deus de Israel. Ele tinha prazer. Tá entendendo? Então, olha, ele gastava, ele pegava o dinheiro que a Hashem tinha dado para ele, gastava ali com alimentos e aquela questão toda. O que a Hashem fez para ele? Mandou 3 anjos. Quais eram os 3 anjos? Os 3 anjos eram Mihael, lado direito da árvore sefirótica, esse aqui é Mihael, Gabriel e Rafael. Tá vendo? A gente depois vai estudar isso, vai ver a profundidade que tem tudo isso. Então ele mandou. Mas de contrapartida, você sabe o que a Hashem estava mostrando para ele? Estava mostrando ele mesmo, Issahaque e Jacob, que já era as 3 reencarnações consertadas. Ele pôde ver com seus olhos. Por quê? Logo depois nasceria Issahaque, veja, mas também em outro nível a gente está falando de Abraham, que é Júpiter, está falando de Marte e está falando do Sol. Então a gente já está falando que o calendário e a presença divina no mundo seria consertada através da Torá. E que Hashem, ele tinha um nível de entendimento dentro da Kabbalah muito superior às outras religiões. E que era impossível, quando você entra na Kabbalah, você não entender esses conceitos profundos. Por isso que ele criou tudo codificado, porque só pode chegar
quem for pelo caminho do coração e da alma. Aqui a gente aprendeu agora que Shael é todo ser humano que é direto a Deus. O fulano está lá em Malhut, aqui Malhut não tem luz, só tem a luz de receber para si mesmo. A luz não é a luz que nós conhecemos, mas é o desejo de doar, não receber para si mesmo. Então vamos lá, a pessoa está lá na China, Então, na China, ele tem e começa a receber um desejo de doar, ou seja, esse desejo que ele tem de doar, ele é despertado lá na China. Então, independente dele, se ele é de uma nacionalidade ou não, ele começou um encontro com quem? Com o doador, que é o Eterno. O Eterno, ele é o doador. Então ele começa, aí ele vai fazer a sua caminhada. Você está entendendo? E aí dentro dessa caminhada, vamos lá, ele já guardou Shabat, ele já guardou tudo que ele tinha que guardar. Essa parte da alma que precisava ser consertada através do Shabat já não está mais com ele. Então não precisa mais ele guardar Shabat. A única coisa agora que ele precisa é se tornar mais doador. Então ele decide, não, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E se ele ama o próximo como a si mesmo, está no mandamento de Hashem, amarás do teu próximo como a ti mesmo, me amarás acima de todas as coisas. Se Deus é doação e você está cheio de doação, você está cheio de Hashem. Se você está cheio de recepção, você então se torna um goim, uma pessoa de outra nação. Veja, existe aqueles que querem receber e existe aqueles que querem doar. O Eterno, ele está vendo tudo isso, porque ele sonda por dentro. Davi Meller fala assim, Hashem, me sonda por dentro. E se tiver alguma coisa, algum desejo de receber de ti, que eu não te ame de verdade, que eu esteja te usando para qualquer coisa, que não seja para atrair a tua luz para esse mundo, me sonda, Hashem. Quanto mais em recepção eu estou, ou seja, eu recebo para doar, eu ainda estou recebendo, eu ainda tenho que chegar em doar por doar. Então falta muito espaço. Esses níveis são conhecidos como Ishael, aquele que é direto a Deus. Então aquele que é direto a Deus, aquele que é direto a Deus, que vai surgir a palavra de que Abraham, ele convidava todas as pessoas para ser, que é Yehud. Veja, a palavra Yehud não tem nada a ver com a palavra, não é? Judeu. Ela tem a ver com a palavra unidade. Então, quando eu falo em Yehud, eu estou falando em unidade. O que o Eterno fez? Ele dividiu Adão para lá na frente ele se juntar. Então, todas as almas se dividiram pelo globo, cada uma formou a sua nação, cada uma tem a sua casa, para que depois essas almas todas pudessem se unificar no desejo de doar e não de receber para si mesmo. Então veja, esse é o conceito da Torá. Esse é o conceito. Na minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Não vai ter ninguém mais especial que ninguém. Ninguém vai abater nada para ninguém, nenhum animal vai morrer, até porque está escrito lá que o leão o lobo e a ovelha deitarão junto, o menino vai colocar sua mão num buraco de serpente, a serpente não vai morder o menino, porque o amor e o conhecimento de Hashem vai estar sobre todos. Então todo mundo no mundo vai aprender a cabalar, vai aprender a doar, não vai ter mais essa questão das pessoas que se aproveitam das outras pessoas, porque ao mesmo tempo que um doa, o outro trabalha e não vai querer se aproveitar do seu próximo, o mundo todo vai se tornar um mundo socialista, mas não esse socialismo que nós conhecemos, não é esse tipo de socialismo. Não vai ter mais política, não vai ter mais divisões entre os países, olha, essa aqui é a minha terra, você não invade. Todas essas forças espirituais, esses anjos, eles vão ser retificados. Então veja, a palavra Israel, sempre lembre, a palavra Israel é todas as pessoas nesse mundo que é direto a Deus. Rabi Akiva, ele era convertido.
O seu pai se converteu à Torá, e aí o que aconteceu? Ele se tornou um dos maiores sábios dentro de Israel. O profeta Obadias, ele era da tribo de Edom, ele se tornou um dos maiores profetas dentro da terra de Israel. Então, ele tem, inclusive, ele é o único, que a gente sempre fala, um único profeta que não é de judeu de fato. Então veja, a palavra em si, o que a Shem está falando em si, é que todos podem. Não existe essa supremacia, porque essa supremacia ela foi ditada por Hitler. Hitler é que separava um povo, ele que dizia que todo mundo é diferente. Não, todos nós temos corpos, sim, diferentes, porque podemos ter uma tonalidade de pele, podemos ter uma altura, uma biologia, né, diferente, podemos ter várias configurações, mas a alma é uma só. A alma, ela vem de Adão e ela é Adão dividido em vários corpos. O nível da alma que vai se chegar vai ser através do Zohar HaKadosh, através do ensino profundo da Torá, para que a pessoa possa entender esses conceitos. O que acontece hoje é que aquelas 1 milhão de pessoas, porque enquanto ele está convertendo as pessoas, ele chega ali em Harã já com 1 milhão de pessoas convertidas ao Deus único. Ou seja, abriram mão de receber para si mesmo para doar. Só que essas pessoas não continuaram nesse caminho. O que acontece? Não continuaram e quebraram a sua promessa com Abraão e quebraram a sua promessa com Hashem. Reencarnaram agora na nossa geração, por isso que está essa loucura toda de todo mundo querer ir seguir judaísmo, as pessoas sofrendo, querendo ter dinheiro para seguir uma religião que é muito mais ligada a questões financeiras do que a questões espirituais, e aí você vai vendo todos esses problemas. Então vamos lá, como que a gente entende isso? Já na própria árvore sefirótica está configurada as religiões. Lado esquerdo, cristianismo. Então eu tenho o cristianismo que é ligado lá à questão do sacrifício, que está ligado aqui esse lado da árvore sefirótica, não é isso? Então tem todo aquele sistema lá que a pessoa sofreu e etc, e foi um sacrifício humano, está aqui, ó, Gevurah. O islamismo que está do lado direito. Por que o islamismo está do lado direito? Porque ele está em Hesed, porque ele é filho de Abraão, não é isso? Ismael não é filho de Abraão? Então, de Abraão? Então, ó, islamismo está aqui do lado de Hesed. Então, porque está dentro, ele é filho de Abraão, e ele não é o próximo grau, mas ele está aqui dentro junto com Keturá. Então veja, são os árabes com a religião dos muçulmanos. Israel é a parte central, que não é a religião, é a Cabalá. Ela está aqui na parte central, tá vendo? Então, essa parte central que está aqui dentro da Cabalá, do ensino da Torá, que é isso que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Nossa, grau 75, se você soma 7 mais 5 vai dar 12, que são os 12 meses do ano, e etc. E tem um monte de questões aqui. A gente viu que está tudo certinho, veja. Então, eu tenho essa palavra Yehudi, unidade, aqui, ó. Por quê? Quando nós fazemos o Shema de Israel, vamos observar bem o Shema de Israel, como que ele funciona. O Shema de Israel, ele tem um Shin, não é isso? Vamos ver aqui perfeitamente como funciona. Se a Shem der a sabedoria, a gente consegue. Então vamos lá. Shin, o Mem e o Ain. Tá vendo? Shema de Israel. Vamos, gente, observar aqui como tudo isso funciona. Vamos ver de uma forma profunda. A gente sabe que Shema Israel é todo aquele que é Ishael. Shema Ishael. Shema todo aquele que é direto a Deus, não é isso? Então Shema Ishael. Muito bem. O que acontece? O que acontece? Dentro desse conceito eu tenho que definir essas duas letras aqui.
Aqui eu tenho Shin, que é fogo, e Men, que é água. E aí eu vou ter aqui um mês judaico. Vou ter um mês judaico e continua. Mas vamos ver aqui de uma forma mais profunda. Aqui eu tenho 300 do Shin mais 40 do Men, vai me dar 340. Esse 340, na verdade, eles são dois nomes. Por quê? 340 é igual ao nome Shaddai, que é 314, mais o nome Yud-Kei Vav-Kei, que é 26. Então, 314 mais 26, eu tenho 340. O Sol está o nome Yud-Kei Vav-Kei, que tem gematria 26, e na Lua tem o nome Shaddai, que tem gematria 314. Isso quer dizer, houve todos que nasceram debaixo do Sol, do nome do Sol, que é Yud-Kei Vav-Kei, e abaixo da Lua, que é Shaddai, que são aqui, ó, 70, que são as 70 nações que habitam nesse mundo. Houve 70 nações que são direta a Deus. Adonai é um. Shema Israel, houve 70 nações. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então Adonai, ele é Deus dos anjos, ele é Deus da parte negativa, ele é Deus da África, ele é Deus do Japão, ele é Deus do macrocosmo, ele é Deus do microcosmo, ele é Deus de todos os deuses e Senhor de todos os senhores, e não existe nenhum outro além dele. Ninguém criou outra nação, ninguém falou nada, ninguém fez nada, porque Hashem é um só, por isso ele não cabe dentro da religião, porque é ele que cuida da vida de todos, independente da religião, do local, é ele que tem os seus agentes, é ele que vai fazer a pessoa passar pelo que tem que passar, porque não existe nenhuma situação que não esteja na mão dele.